Aquele pequeno disco que fica embaixo das tampas das garrafas não é apenas uma parte que sobrou do processo de produção, ele cria uma vedação ainda mais apertada com a tampa. Assim, mesmo que você vire a garrafa de cabeça para baixo, o líquido não vaza. O disco de plástico também mantém os refrigerantes carbonatados com gás por mais tempo, então mantenha-o, se for retornar a garrafa, para a geladeira. Colocar uma colher de pau sobre a panela do macarrão pode evitar que a água transborde. Isso desestabilizará as bolhas quando elas entrarem em contato com a colher, prevenindo que transbordem para o fogão. Para fazer o smoothie perfeito, coloque os líquidos primeiro. Em seguida, adicione os ingredientes escolhidos ao seu leite, à água de coco, ao café ou iogurte. Isso permitirá que se forme um redemoinho perfeito para misturar tudo corretamente. Quando você abre um pote de manteiga de amendoim pela primeira vez, ele está bem cremoso e delicioso. Ok, mas no dia seguinte você abre a tampa e vê uma camada de líquido amarelo ou amarronzado, super desagradável por cima da sua guloseima. Que nojo! Isso é o óleo saindo. Para evitar, vire o frasco e guarde-o assim. Quando você abrir o frasco novamente, o conteúdo vai se misturar e você poderá aproveitar ao máximo a sua deliciosa manteiga de amendoim. Aquele buraco no meio do pegador de macarrão não apenas drena a água, ele é uma ótima ferramenta de medição para quanto espaguete cozinhar por pessoa. O furo é a quantidade recomendada para uma única porção. Pressionar o botão do semáforo da faixa de pedestres nem sempre fará o sinal de andar aparecer. Esses botões podem ser divididos em 3 categorias. O primeiro precisa ser pressionado, o segundo não funciona, e o terceiro requer um toque para ativar esse sinal de caminhada após determinado horário do dia. Tudo depende da cidade, da hora do dia e de onde você está na cidade. As caixas de papel alumínio e filme plástico têm um design especial para segurar o rolo no lugar. É uma aba de papelão em cada extremidade, que funciona como um suporte. Empurre essas abas e o rolo ficará dentro da caixa. Apertar repetidamente o botão "fechar porta" em um elevador americano não vai fazê-la fechar antes. Em 1990, os Estados Unidos aprovaram uma lei para deficientes que é aplicada a elevadores, o que significa que os elevadores têm que garantir que alguém com deficiência tivesse tempo para entrar neles. As únicas pessoas que podem desabilitar isso são os trabalhadores de emergência e da manutenção do edifício. Eles terão chaves ou até códigos especiais que tornam esse botão operacional ou não. Você liga um novo episódio do seu programa de TV favorito, cai no seu sofá aconchegante com um saco de salgadinhos, abre-o e agora tem que juntar os salgadinhos que caíram. Você rasgou demais a embalagem. Cuidado para não piorar a situação. Pegue um perfurador e faça um furo bem no final do rasgo. Isso impedirá que ele continue, graças à forma redonda do furo. Servir suco ou leite com a abertura na parte inferior da caixinha acaba espirrando o líquido ao redor. Para evitar, vire a caixinha com o bico para cima. Isso permite um melhor fluxo de ar, derramando a bebida mais uniformemente. O mesmo princípio funciona com os galões de gasolina que têm 2 furos com tampas. Eles não estão ali para encher tanques de tamanhos diferentes. O segundo orifício deve ser destampado antes de você despejar a gasolina, para evitar que ela jorre e respingue. A tentativa de tirar um tic-tac daquela embalagem minúscula pode acabar te dando 5 tic-tacs em lugar de 1. Mas nós estamos fazendo isso errado o tempo todo. Há um buraco embutido na tampa do potinho, que tem mais funções do que só manter a tampa bem fechada. Vire o recipiente de cabeça para baixo e um tic-tac ficará preso na tampinha. Alterar a configuração do termostato na grande maioria dos edifícios de escritórios não dará em nada. Os controles do sistema são mantidos dentro dos dutos de ar, e não na parede. Esses termostatos fictícios são para dar a ilusão de que o ar-condicionado ou o aquecimento estão mudando. A máxima alteração que eles proporcionam é de 1 ou 2 graus, isso se estiverem conectados. As panelas antiaderentes facilitam a limpeza depois de preparar uma refeição, mas o que torna uma panela antiaderente tão útil é seu revestimento. No entanto, o uso de utensílios de metal aumenta as chances de riscá-lo ou estragá-lo. Por isso é melhor optar pelos feitos de madeira ou plástico. Quantas vezes você esqueceu sua comida no micro-ondas e, ao mexê-la no prato, teve que levar para aquecer novamente, pois está quente apenas nas bordas e gelada no meio? Para nunca mais precisar fazer isso, abra um espaço no meio do prato, espalhando o alimento para as bordas antes de colocá-lo no forno. As micro-ondas aquecem os alimentos a partir das beiradas, por isso é natural que o meio demore mais para aquecer. Mais um truque para o micro-ondas enquanto estamos neste assunto. Você pode silenciá-lo totalmente. Olhe com atenção para o painel frontal. Veja o botão de som. Se não houver um, tente pressionar e segurar 1, 0, parar ou cancelar. Isso resultará no desligamento dos sons de bips ou ativará um recurso de bloqueio.
As panelas de cozimento lento funcionam retendo o calor e cozinhando gradualmente os alimentos ao longo de um período. Levantar a tampa da panela para verificar seu progresso permitirá que o calor escape, aumentando consideravelmente o tempo de preparo. Aquele pequeno bolso no seu jeans não foi projetado para moedas ou chaves. Ele é originalmente feito para guardar relógios de bolso da década de 1890. Em torno dessas áreas de bolso, há rebites também. Eles estão ali para ajudar a reforçar as áreas sensíveis do jeans que sofrem mais desgaste. Pré-lavar seus pratos antes de colocá-los na máquina de lavar louça pode ser em vão. A maioria das máquinas modernas tem sensores internos para detectar quão sujos eles estão. Isso permite que elas lavem os pratos com uma quantidade controlada de água. Descarte qualquer alimento sólido e disponha adequadamente a louça, permitindo que a máquina faça o trabalho mais pesado. Ventiladores de teto não são apenas para dias quentes. Há um pequeno interruptor no topo dele que pode mudar a direção do vento. A configuração de verão funciona no sentido anti-horário e empurrar o ar mais frio para cima, enquanto a configuração de inverno se move no sentido horário, empurrando o ar mais quente para baixo. Zíperes metálicos têm uma tranca oculta embutida. Na próxima vez em que você vestir uma calça, um shorts ou uma saia, não deixe o puxador do zíper para cima, empurre a pequena aba do puxador para baixo e ele travará automaticamente. Os palitos de dente têm um suporte embutido para evitar que você os deixe sobre a mesa. Basta quebrar o topo. Coloque essa parte sobre a mesa e posicione o palito entre os entalhes. A parte da ponta para cima, é claro. Agora ele não vai tocar na mesa e ficar todo sujo. Você pode fazer o mesmo com os hashis descartáveis. Quebre a parte de cima antes de separá-los. Toda a lata de refrigerante vem com lacre para facilitar a abertura da saborosa bebida. E cada uma tem um orifício relativamente grande na parte superior. Embora esse lacre facilite colocar o dedo e abrir a latinha, sua finalidade é outra, ser um suporte de canudo. Gire o lacre sobre a abertura e coloque o canudo por ele, para segurá-lo. Essas pequenas covinhas nas bolas de golfe realmente dão uma sustentação maior à bola e reduzem a resistência do ar. Isso quer dizer que a bola pode ir mais longe com elas. Essas covinhas vêm em formas esféricas e hexagonais, e cada menor alteração afeta o desempenho da bola. Algumas canetas têm tampas com furos no topo. Eles são colocados lá como medida de segurança. Se alguém acidentalmente engolir uma tampinha enquanto a morde, ainda terá espaço para respirar. Quando você pede um refrigerante para viagem, ele geralmente vem com uma tampa de plástico. Essa tampa é útil quando você está no carro ou andando e quer evitar que o refrigerante derrame. Mas também pode ser um ótimo porta-copos. Basta virar a tampa de cabeça para baixo e colocá-la sob o copo. Se você prefere comprar leite em garrafas de plástico, provavelmente já viu grandes círculos nas laterais. Esses círculos absorvem o choque se você deixar a garrafa cair no chão. Eles também criam um espaço extra para a embalagem se expandir se necessário. É assim que você pode ver se o leite está estragado, mesmo sem sentir o gosto. As blusas femininas geralmente têm os botões à esquerda, mas a maioria das pessoas é destra, então definitivamente faria mais sentido colocar botões do mesmo lado. Mas há 100 ou mais anos, apenas mulheres ricas usavam blusas com botões, e elas tinham empregadas para vesti-las. Os botões à esquerda eram na verdade à direita para as empregadas, que ficavam de frente para as mulheres que estavam vestindo.